colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Vai louvar primeiro? Pode começar? Então, boa noite, irmãos. Boa noite. Eu convido os irmãos, então, a estarem abrindo as suas Bíblias, né? No livro de Hebreus, capítulo 12. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é vida financeira, tá? Como é que a gente pode aplicar alguns princípios bíblicos na nossa vida como cristão e na nossa relação com as nossas finanças, tá? A Bíblia trata muito sobre isso e esse tema é um tema que eu sempre quis trazer. Sempre quis pregar sobre isso. Eu vou lendo, toda vez que eu vou lendo a Bíblia, eu separo o texto, eu vou me organizando e eu vou pensando, olha, um dia eu vou trazer uma mensagem sensacional sobre o uso do dinheiro, vou juntando os versículos, tem um montão de versículos lá, como é que a gente tem que usar o dinheiro e tal. E o pastor Ismael, né, convidou para pregar. Para mim é sempre muito uma honra, eu sempre vou dizer que sim. E montei, né, o sermão e o que aconteceu, irmãos? No caminho para cá, eu descobri na ponte que eu esqueci minha Bíblia e dentro da Bíblia o sermão, tá? E diante desse cenário, e agora, né? E agora? Pensei em voltar, né, dar uma ré na ponte, mas não é uma missão muito fácil. E eu entendi então na hora que essa era a oportunidade perfeita para trazer essa mensagem que já estava já no meu coração há muito tempo e não ia ser outra, ia ser essa mesmo. E aí, com a ajuda do irmão Zé Renato, é óbvio que eu não lembrei nada, né, dos versículos que eu já tinha, né, separado. A gente foi, ainda bem que o irmão Zé Renato estava junto, porque ele é afiado, né. Então eu falo assim, Zé, aquele texto que fala assim, assado e tal, isso. Aí foi anotando para mim. Então peço a misericórdia dos irmãos, que vai ser a primeira vez que eu uso o celular para me auxiliar, achar os versículos aqui. Vamos ver. Hebreus capítulo 12, os versos 5 e 7. O tema, os irmãos já sabem, é a nossa vida financeira, né? Hebreus capítulo 12, versos do 5 ao 7. Diz assim, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezas a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Por que esse texto? Para falar sobre finanças, enquanto eu vou explicando, vamos caminhando para João, capítulo 1, verso 12. É que Deus está dando uma orientação aqui, muito clara a todos nós, de que Deus trata aos seus filhos de forma diferente com a qual ele trata aqueles que não são seus filhos. Ele diz, ora, se estáis sem correção, então não é filho, é bastardo. Se você é filho de Deus, você vai ser corrigido por Deus. Então existem regras diferentes para tudo na nossa vida cristã. O casamento cristão é diferente, a vida cristã é diferente, o dia a dia cristão é diferente e o uso do dinheiro cristão é diferente. Tá? Ele vai tratar conosco de formas diferentes. Então, por exemplo, no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, ou todo o livro de sabedoria de uma maneira geral, nós vemos ali a pessoa que está falando, né, Salomão, ou seja lá quem for, informando que ele viu o injusto prosperar. Por que o injusto prospera por que corruptos prosperam? Tudo dá certo para ele, porque ele não está debaixo das mesmas regras que nós estamos nessa vida. Essa correção, ao qual o texto diz que ele corrige seus filhos, não é o inferno, é a correção nessa vida que nós sofremos, nessa vida aqui. Amém. João 1,12 é o texto conhecido, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, os filhos de Deus são aqueles que creram, e todos nós aqui cremos, amém? Amém. Somos nós os crentes. Então, nós estamos debaixo de um conjunto de regras com o qual deve permear a nossa vida espiritual, em especial
nas questões da nossa vida financeira. A vida financeira é muito importante. Por que eu digo que é muito importante, não digo que é importante? Meu critério de importância bíblica, que não tem nenhum fundamento, é pelo número de vezes que esse texto é abordado na Bíblia, tá? Então, se Deus fala muito sobre um tema, esse tema, para mim, é muito importante. Se Deus passa rapidinho sobre esse tema, para mim, esse tema é pouco importante, mas não é menos importante, né? Ele tem, senão não estaria na Bíblia. Se fosse relevante, não estava na Bíblia. Mas a Bíblia fala muito sobre vida financeira, muitos e muitos e muitos textos. Não dá para falar tudo em um único sermão. Vamos lá, o primeiro tema, como é que a gente deve então, que tipo de regras são essas? O básico, o fundamento, o beabá, a primeira aula de vida financeira cristã, vocês vão encontrar em Mateus capítulo 6, ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Não podia ser outro. A primeira lição que nós temos, nós vamos trazer hoje, está lá no livro de Mateus, capítulo 6, onde ele vai nos ensinar a nossa relação como um todo, a nossa relação como um todo com o dinheiro e com tudo mais. Lá no Mateus, capítulo 6, versos 25 em diante, até o 34, vamos ver aqui o que está escrito. Diz assim a palavra de Deus, então: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais importante do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Qual é a lição aqui que o Senhor Jesus está dando de forma bem explícita quanto à nossa vida financeira? Não é para nós ficarmos nos inquietando, extremamente preocupados, porque a nossa tendência, a nossa fraqueza, ela tende a achar que depende tudo de nós, dos nossos planos, do nosso esforço, da nossa organização, da forma como nós lidamos. Eu vou guardar, eu vou fazer, eu vou planejar e tudo. E quando acontece alguma coisa, a gente fica desesperado. Oh, meu Deus, o que vai ser de amanhã? O que vai ser de depois de amanhã? E Jesus está dizendo: olha, calma. Deus sabe as suas necessidades. Ele sabe que essas coisas... Ele não está dizendo que não é importante. Ele sabe que vocês necessitam de roupa, de comida. Mas ele está dizendo o seguinte: Deus é que cuida. Não importa se você tem isso ou aquilo outro, Deus cuida, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos lírios do campo, e a vida nossa é mais importante para Ele do que os passarinhos e a vida do campo. Então, a primeira lição, a primeira forma de lidar com a nossa vida financeira, a mais importante, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, é confiar no Senhor. É ter a confiança de que Ele é o nosso provedor maior, porque não importa a nossa situação. Vários e vários exemplos, a Bíblia nos mostra Deus sustentando pessoas em situações adversas. O povo foi sustentado, Deus mandou o maná no deserto. Ah, mas isso foi só naquele exemplo. Tudo bem, Elias ficou escondido. Elias estava trabalhando, irmãos, quando estava isolado? Não, ele estava sem trabalho, estava escondido, fugindo, morrendo de medo. E Deus mandava lá o corvo alimentar Elias. Não mandava alimentar? Mandava. Ah, mas isso foi só no Velho Testamento. Aí chega lá no tempo de Jesus, as pessoas estão seguindo a Jesus, sem comer, sem beber, e Jesus faz o quê? Pega lá os 5 pães, os 2 peixinhos e multiplica aquilo ali, e todo mundo se alimenta o suficiente para sobrar ali, num caso, 12 cestos de alimento.
Deus cuida de nós e Ele sabe das nossas necessidades. Então a primeira coisa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é o mais importante. É o mais importante. Elias poderia, bom, eu estou aqui isolado, fugindo, mas o que eu vou comer? Eu vou plantar aqui escondido, Ele não tinha essa opção. Então o que ele fez? Confiou no Senhor. E Deus o abandonou? Não. E ele foi então sustentado pelo Senhor. E isso serve para todos nós, na nossa vida individual, em outros aspectos também, mas eu estou focando especificamente na questão financeira e do nosso sustento. Depende de Deus, Ele sabe o que nós precisamos. E aí entra o segundo ponto. Ora, se eu preciso confiar no Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, buscar ter a plena confiança que Deus é quem vai me alimentar, me vestir, me cuidar de mim, qual é o primeiro desafio que nós encontramos nesse desafio? Todo mundo acertou, é o dízimo. O dízimo é o primeiro desafio. Vamos lá em Mateus, a gente já está em Mateus, capítulo 23, verso 23. Irmãos, na Bíblia tem muita coisa que a gente tem que fazer mesmo sem gostar, tá? Por quê? Porque são ordens. E eu vou começar por Mateus para falar de dízimo, porque muita gente diz que dízimo é coisa do Velho Testamento. Dízimo morreu, dízimo acabou, mas não acabou. Dízimo é uma ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha, está aí, Mateus 23, verso 23, diz assim, olha: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então Jesus está fazendo uma comparação entre duas coisas, né? O dízimo e o que é mais importante que o dízimo, o juízo e a fé, a misericórdia e a fé. Aí ele vai dizer: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, o que nós devemos fazer? Dizimar o enzo, a hortelã, o endro e o cominho. Não sei porque que saiu o enzo, acho que eu estava olhando o Lorenzo. Enfim, a nossa obrigação aqui é o quê? É um dever. Um dever é uma obrigação. Eu tenho a necessidade de cumprir uma obrigação. Ah, mas eu não me sinto confortável. Paciência. Ah, mas eu tenho que amar a minha esposa, mas eu não aguento ela. Paciência. São as nossas obrigações que Deus nos deu e a gente tem que cumprir. Ponto final. Toda a nossa vida espiritual começa por aí. Primeiro eu obedeço. Depois a gente começa a se agradar daquilo ali. Mas primeiro eu obedeço. Tá? Eu vou obedecer. Então, ponto. Dízimo é um dever dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que acontece? É que muitas coisas que estão na lei, no Velho Testamento, quando chega no Novo Testamento, tem um entendimento diferente. Então, por exemplo, ele diz nos 10 mandamentos: não cobiçarás a mulher alheia. Uma regra, um dever, não cobiçar a mulher alheia. Quando Jesus vem, ele dá um novo entendimento. Olha, não é só não cobiçar. Na verdade, quando você olhou, você já pecou. Não é só não se irar. Quando você se irou, você já é réu do juízo. Então ele tem uma amplitude do sentido daquilo ali. É a mesma coisa que Jesus Cristo está fazendo aqui. E depois o Novo Testamento vai fazer em outras ocasiões que eu vou abordar. Como é que funciona, para que serve o dízimo? Vou tentar abordar se nós escolhemos os versículos certos, né? Mas enfim. Agora vamos lá em Gênesis. Gênesis, porque um outro confronto que eu ouço muito é que, como Jesus Cristo falou de dízimo em hortelã, endro e cominho, as pessoas falam assim: não, dízimo não é dinheiro não, dízimo é só essas coisas assim, né? É só a colheita, né? Aí, tudo bem. Hoje, inclusive, nós lemos na nossa leitura lá na congregação o texto. Onde está aquele texto? Você lembra? Segundo Reis. Onde ele fala claramente que é para botar lá uma urna na entrada da porta e as pessoas vão jogando o dinheiro lá, segundo o livro de Reis 12, capítulo 12. Vão jogando o dinheiro lá. Então, dízimo é dinheiro também. Mas só eu prefiro esse texto aqui, porque ele é bem interessante, na minha opinião, que ele vai dar um outro ensinamento para nós. É Gênesis 14, né? Os irmãos já estão lá, versos 18. Chegaram aí, amém? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 14. Esperar todo mundo chegar.
Foi? Vou ler o verso 20, tá, irmãos? Diz assim, ó: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é de quem? Quem está lendo aí? De tudo o que é teu. Não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então, o que isso aqui aconteceu? Abraão acabou de participar de umas guerras e está chegando ao rei de Salém. Salém é Jerusalém, Melquisedeque, não vou entrar nessa questão, depois você pode ir lá em Hebreus e aprofundar mais nisso, né? Ele vai lá, Melquisedeque é o sacerdote de Deus, e ele chega com os dízimos de tudo que ele ganhou nas guerras que ele travou para chegar até ali, né, em Jerusalém. Tudo que ele ganhou. Ele disse o seguinte: olha, eu estou dando dízimo de tudo. O rei de Salém nem quis receber tudo. Ele falou: não precisa não. Me dá aqui as pessoas e tal, porque tudo era tudo, né? Os servos que ele conquistou, os bens, o ouro, as correias de sandália, a roupa, tudo. Ele falou: não, me dá só as pessoas aqui, os servos, fica com os bens todos para você. Não era uma proposta ruim. O que Abraão falou para ele? Não. Eu não vou ficar com nada do que é teu. O que a gente aprende com isso? Que o dízimo não é nosso. O dízimo não é nosso. O dízimo é do Senhor. O dízimo é uma porção de valor, de dinheiro, nesse caso ou em outros casos, que Deus confia a nós para nós podermos buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós podemos provar a nossa fé mesmo, entregar de volta o que é do Senhor e não nosso. E nós vamos ver que existem algumas coisas na nossa vida que Deus nos dá que não são nossos. E em relação a dinheiro também. Então a primeira, dízimo não é nosso. E o grande desafio nosso como cristão é dar o dízimo, entender isso. Eu não estou pagando, não estou sacrificando nada. Aí tem algumas perguntas que as pessoas fazem, né? Por exemplo, eu dou o dízimo não tinha planejado isso não, tá? Mas dou o dízimo do bruto ou do líquido? Eu tenho uma empresa, né? Eu pago lá os funcionários, eu pago as contas de luz, eu pago tudo lá e sobra um valor. Eu dou dízimo disso ou de tudo que arrecada? Na minha visão, tá? A Bíblia não fala sobre isso, eu vou dar a minha visão. Na minha visão, você dá sobre o líquido. Por quê? Porque o bruto não é seu. O bruto não é seu. Você dá sobre o que é teu, o que ficou para você. Do que eu tiro para pagar minhas contas, do que eu tiro para sustentar minha família, é o dízimo que eu entendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu pago um monte de funcionário, eu recebo 100 mil, eu gasto 80 com os funcionários. Eu não tenho 80 mil para pagar o dízimo de tudo. Não é meu esse dinheiro. Esse dinheiro é dos funcionários, esse dinheiro é do pagamento daquilo ali. Então, na minha visão, é isso. Tem gente que discorda, diz que é do bruto e tal. Na minha visão, não é. Por que eu digo que não é? Porque depois, quando Jesus é questionado, ele vai dizer assim: olha, Senhor, para quem devemos pagar tributo, né? A César e tal. O que Jesus responde para eles? De quem é o desenho que está aqui, né? Esqueci como é que é o nome que ele dá. César. Aí ele diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, os nossos impostos não são nossos também. É de César. O dinheiro nosso, que a gente tem que pagar de imposto e tudo mais, não é nosso, é de César. Então, a gente tem que dar 100% de tudo que a gente tem que dar, de imposto, tem que pagar as contas, tudo direitinho, de tributo, e aí disso a gente tira o nosso saldo. Mas aí eu peguei um empréstimo e me endividei todo, não tenho mais dinheiro. Paciência, tá, irmãos? Isso aí é má administração sua. Muito bem. Continuando sobre dízimos, ofertas, mas eu não quero sustentar pastor corrupto. Realmente, pastor corrupto é duro, mas é nosso trabalho, nosso papel, sim, sustentar os pastores, dar um bom salário aos pastores. Para que serve o dízimo? Para pagar as contas, né? Trazer as ofertas, né? Está lá em Malaquias, que deixou faltar as coisas no templo. Então, o dízimo é para sustentar o templo, sustentar os levitas, aqueles que trabalham para o sacerdócio, para o ensino, e para os irmãos também, ajudar os irmãos.
que precisam em necessidade. Aí tem várias ordens, né? Que eu não separei os textos, mas tem várias ordens para sustentar as viúvas, ordem para sustentar os necessitados. Lá no livro de Atos, quando eles repartilham, eles não repartilham em forma igual, né? Os apóstolos distribuem cada um segundo a sua necessidade. Então a igreja tem que enxergar a necessidade dos membros e auxiliá-los nisso. Mas para isso, ela tem que receber o que é de Deus, para planejar conforme o que é de Deus. Vamos lá em 1 Timóteo, só para a gente abordar essa questão daquilo que é de Deus. Primeira Timóteo, capítulo 5. Aí eu vou voltar em 1 Timóteo daqui a pouco, vocês podem deixar já o dedo aí, mas 1 Timóteo, capítulo 5, isso, verso 17. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz assim, vou esperar os irmãos chegarem lá. Ele diz, não, mas o pastor não tem que ter salário, o pastor tem que trabalhar, né? Tem que ser igual Paulo, né? Paulo trabalhava fora e sustentava e tal, né? Tem que ser assim, não pode ter salário da igreja. Não é isso que o próprio Paulo ensinou, tá? Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz assim, olha, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu quê, irmãos? Pastor, presbítero que governa bem. Tem que ter o quê, irmãos? Salário. Tá aí, ó, salário. Não é outra palavra, é salário que está escrito aí. Não é ajuda, não é qualquer outra coisa, é salário. Ah, mas eu não me sinto confortável em sustentar pastor. Vamos lá, em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Por que isso é tão importante frisar isso? Porque onde está o seu coração, né? Está o seu Senhor. Então diz, ó, Lucas capítulo 8, diz, verso 3 diz assim, Lucas capítulo 8, verso 3, diz assim, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Só ler o 2 aqui, né? E algumas mulheres que haviam sido curadas dos espíritos malignos e de enfermidade, Maria Madalena, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ou seja, no versículo 1 está dizendo que os 12 iam com ele. Então, essas mulheres acompanhavam a Jesus, tá? E os serviam com seus bens. O Senhor Jesus, Deus que abriu mão da sua glória, que veio viver aqui, o Verbo encarnado, foi sustentado. E nós nos achamos um absurdo sustentar o pastor. Tá? Essas mulheres sustentavam com os seus bens. É nosso trabalho. Muito bem. E aí, então a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma vida financeira minimamente saudável. A primeira é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É reconhecer a nossa confiança no Senhor. Esse buscar entra em conflito com a segunda coisa, que é dar o dízimo. Porque muitas vezes a gente não dá o dízimo. Isso impede a nossa busca do Senhor. Porque como é que a gente busca? Cumprindo aquilo que Deus manda. Amém. Não tem mistério. Deus mandou dar o dízimo? Dá o dízimo. Deus mandou a gente participar como igreja? Mandou. Então a gente tem que estar no culto. São obrigações. Deus mandou a gente se alimentar da palavra? Mandou, então a gente tem que ler a Bíblia. Então nossa busca é o reino de Deus, cumprindo o que Deus manda. Deus mandou a gente evangelizar, irmãos? Sim. Então a gente tem que evangelizar. O que é qualquer coisa que você encontrar na Bíblia, faça isso, a gente tem que fazer. Amém. Ah, eu não consigo cumprir. Tudo bem, eu tenho que tentar. Amém. Tá? Eu tenho que tentar. E é curioso, tá? Vou fazer um adendo aqui. Isso aqui é difícil, tá? É difícil para todos nós. Isso se manifesta de várias formas. Por exemplo, eu tenho mania às vezes de confiar em mim mesmo, né? Desculpa, tá, irmão? Desculpa. Uma falha minha. Por exemplo, eu planejei, estudei, fiz tudo direitinho. Na minha cabeça, quando eu comprei a nossa Kombi, eu tinha feito, eu estava feliz da vida. E fiquei orgulhoso de mim mesmo. Eu olhei para a Kombi, bonitinha, lá na garagem. Eu falei, caramba, isso sim. Ela pegou fogo.
Tá, irmãos? É assim mesmo, tá? Se eu tivesse confiado no Senhor, tivesse sido diferente. Na obra, lá em casa, não sei se os irmãos sabem, né? Mesma coisa, mesmo erro, tá? Porque a gente, errar é humano 2 vezes, já não é, mas eu sou meio, às vezes, meio teimoso, né? Então, tava lá, né? Planejei a obra e tal, desenhei, fiz o esquema todo, como é que ia ficar, contratei uma empresa, não vou contratar uma empresa para dar certo. E o que o cara fez? Roubou o dinheiro. Roubou o dinheiro, quebrou a casa, roubou o dinheiro, não ia conseguir nem mais morar lá. Precisou eu reconhecer a necessidade do Senhor, né? Deus me colocou lá de joelhos, chorando, na chuva, para o milagre acontecer e a obra está lá. Tá? Então, que isso sirva de lição a todos nós. Ninguém precisa perder, não estou dizendo que foi por isso, mas teria errado entender que foi por isso? Não, porque eu não busquei o Senhor, confiei em mim mesmo. Muito bem. E como a gente viu, Deus pune aqueles a quem Ele ama. Então eu precisei levar um castigo do Senhor ali. Você vai continuar nisso? É ralo, hein? É ralo. E você sabe que o caminho do tolo leva à pobreza. Tem muitos textos que falam sobre a pobreza, né? Enfim, continuando. Então, eu estou em Lucas. Vamos voltar lá para Timóteo. Voltar lá para Timóteo, pedir para os irmãos marcarem o dedo aí. Eu mesmo não marquei aqui. 1 Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6. Então, a primeira coisa, recapitulando, confiar no Senhor. A segunda coisa, entregar o dízimo. E a terceira coisa é ter contentamento. Contentamento, tá? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8, diz assim, olha, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso o quê? Contentes. Porque a nossa natureza... Tem um vídeo do Jim Carrey, e ele está falando assim, né, no Globo de Ouro, né, lá, aí ele tem ajeitando as piadas, né, aí ele fala assim, quando você olha para mim, você pensa, o que esse cara pode querer da vida? O que esse cara pode querer da vida? Milionário, vencedor de 2 Globos de Ouro, o que ele mais pode querer da vida? Aí ele fala assim, não, eu ainda tenho desejos. Ele mesmo responde, né? Meu desejo é conquistar o 3º Globo de Ouro. Aí sim eu vou ficar contente, satisfeito. E todo mundo ri. Por que todo mundo ri da piada? Porque sabe que ele vai conquistar o 3º, ele vai querer o 4º, vai querer o 5. E assim, a busca constante de nunca se satisfazer, nunca estar contente com nada, sempre buscando mais e mais. Olha, eu tenho isso não é suficiente, eu quero ter mais isso também não é suficiente, eu quero ter mais aquilo outro. E aqui o Senhor está dizendo, olha, se você tem aqui o seu sustento e com que se cobrir, esteja com isso contente. Então esse é o terceiro ensinamento, contentamento. Lucas, capítulo 3, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Irmãos, não tem nada de errado em buscar um salário melhor, em buscar uma situação, uma condição financeira melhor, não tem nada de errado nisso, mas é para nós nos contentarmos com o salário que nós temos. Ou seja, o que ele está ensinando? A nossa vida, ela tem que se adequar à nossa realidade financeira. Eu não posso ficar, eu ganho X, eu vou ficar almejando um X bem pequenininho, vou ficar almejando um iPhone 12, está fora da minha realidade, eu tenho que me contentar com o meu salário e viver feliz aquilo dentro das possibilidades que Deus me deu. Se Deus me der muito, eu vivo com muito, se Deus me der pouco, eu vivo com pouco. Contentamento. Qual é o ideal financeiro, na minha visão, para a gente ficar mais centrado no caminho do Senhor? Está lá em Provérbios, capítulo 30. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 30. Diz assim então o texto, versículos 8 e 9.
Tá certo. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis. Olha o que Agur, né, está pedindo ao Senhor aqui, tá? Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. O que ele está, qual é a oração que ele está pedindo aqui? Equilíbrio. Nem tão pobre, para que eu não possa buscar meios pecaminosos, né, de conseguir dinheiro. Eu vou roubar, eu vou fazer um acordão, eu vou fazer qualquer coisa ilegal ali para conseguir o dinheiro, porque eu estou em necessidade. E nem muito ao ponto de eu confiar em mim mesmo. Falar: olha, meus celeiros estão cheios. Não é isso que Jesus falou? Meus celeiros estão cheios, eu estou tranquilo, vou dormir tranquilo. E ao fazer isso, Agur está dizendo aqui que fazer isso, ter essa visão e dizer: olha, os meus celeiros estão cheios, é negar ao Senhor, para que não te negue, ou venha dizer quem é o Senhor. Então o ideal é ter o equilíbrio, mas você só vai ter o equilíbrio se você tiver contentamento, tá? Senão você nunca vai considerar que está equilibrado. E aí, voltando lá, né, 1 Timóteo, eu li, se não me engano, o verso 8, e vou continuar lendo agora, né, do capítulo 6. Vou continuar lendo os versos 9 e 10, que diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Tem muitos textos que falam sobre isso, né? Sobre você querer dinheiro rápido, se apressar. O livro de Provérbios fala muito isso e como isso traz a ruína. E ele está dizendo aqui, olha, os que querem ser ricos caem em tentação. Não tem jeito. Se o seu objetivo de vida é ser rico, você vai cair em tentação. Aqui é a promessa de Deus. Vai cair. E em muitas concupiscências loucas. Tá? Então, se o seu objetivo é ser esse, você vai cair em tentação. E a gente vai para o próximo ponto. Então, o primeiro é confiar no Senhor, o segundo é dar o dízimo, o terceiro é ser contente, é ter o nosso contentamento, e o quarto é ter cuidado com aquilo que a gente gasta. Tá? Vamos lá em Isaías 55, verso 2. Eu li esse texto aí nessa semana. E fiquei impressionado, como é que eu não lembrava dele, né? Coisas que acontecem na nossa vida espiritual. Isaías 55, verso 2 diz assim: esperar os irmãos chegarem. Amém. Muito bem. Diz assim então, Isaías 55, verso 2: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. O texto aqui não está falando necessariamente de pão, né? O texto, conforme você vai ver, está falando de sede, de vinho, está tratando da relação com Cristo mesmo. Mas tem um ensinamento de que a gente desperdiça dinheiro com o que não é importante. E ele diz: por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do seu trabalho naquilo que não pode satisfazer, tá? Que é a nossa vaidade, é o nosso gasto supérfluo. Ele está dizendo, olha, gasta com o que é importante. E comida é importante. Ele está dizendo aqui, olha, comer o que é bom. Você pode comer o que é bom, você vai sacrificar de ter uma boa refeição, de juntar a sua família, de comer bem, para buscar a vaidade? Não, come o que é bom. Não adianta buscar o que não vai te satisfazer, faz o que é certo, come o que é bom, se deleita na gordura, né? Come lá um churrasquinho com gordura, minha interpretação pessoal aqui, né? Come lá, gasta o dinheiro naquilo que é bom e não naquilo que não é bom.
Tá? E esse é um dos nossos grandes problemas, é gastar dinheiro à toa, sem plano, sem nada, só gastar com besteira, gasta com qualquer coisa, o tempo todo, está sempre buscando com o que gastar. Está dizendo, gasta com o que é importante. Amém. Então, para a gente ter uma vida, isso é um ensinamento básico, para você ter uma vida financeiramente mais ou menos equilibrado, você tem que gastar menos do que o que você ganha. Se você gastar mais, você vai ter dificuldade, né? Enfim. E aí vamos lá em Eclesiastes, só voltar um pouquinho, se já está aberto aí, né? Vai voltando, passar cantados, Eclesiastes. Capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, versos 10 e 11. Isso. Então, quem está falando aqui no livro de Eclesiastes é o próprio Salomão, né? Salomão, talvez o homem mais rico da história da terra, não sei, mas no seu tempo, com certeza. E diz aqui, então, o texto. E tudo quanto desejaram, vou ler o 9, e fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim, e em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então ele foi engrandecido mais do que todos. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Ou seja, Salomão, tudo que ele olhava, desejou. Eu fui lá e peguei. Eu olhei aquele carro, gostei, comprei. Eu olhei aquele celular, gostei, comprei. E não tinha nada, não tinha limitação. O que ele olhou, gostou, ele teve. E eu me perdi. E os meus olhos não me liguei, nem privei meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Então, não só ele comprou tudo que ele podia, ele teve tudo que ele quis, como ele se alegrava nisso. Comprei mais um novo videogame que lançou aqui, comprei mais isso aqui, comprei outra coisa. E esta, minha Kombi, minha Kombi, ficou olhando para a Kombi, minha Kombi azulzinha, pegando fogo. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E qual foi a conclusão que ele chegou? E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Faltou Salomão saber, está gastando dinheiro com o que não é pão, por quê? Está gastando dinheiro com o que não te satisfaz, por quê? Ele gastou dinheiro com tudo que ele quis. E ele olhou, depois ele estava se alegrando, né? Eu olhei, gostei, comprei. E depois eu fui vendo, meu trabalho, minha mão, possui isso, aquilo outro. Aí depois ele parou para ver tudo que ele tinha. Isso aqui não é nada. Não traz proveito nenhum. Porque essa é a nossa vida. O que é coisas proveitosas? É a relação que a gente tem um com o outro, a nossa família. E, em primeiro lugar, o que é? O reino de Deus. O reino de Deus. Agora, irmãos, então para eu viver desapegado, não, irmãos, você pode planejar, você pode organizar, você pode construir sua vida financeira. Você quer ver um exemplo? Provérbios, capítulo 13. Já está em Eclesiastes, né? Do ladinho de Provérbios. Só voltar. Provérbios, capítulo 13, verso 20, capítulo 13, verso 22. Diz aqui então, né? O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Bom, o que ele está dizendo aqui? O homem de bem deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Ou seja, por que ele deixa uma herança? Porque ele gastou o dinheiro com coisas úteis, né? Ali juntou dinheiro, guardou, comprou lá um seu imóvel. Depois que ele morre, o imóvel fica, são coisas duráveis. O celular acaba em 2 anos, né? Por aí, 1 ano e acaba, cai no chão, quebra, acabou. Agora, as coisas que você pode construir, que vão permanecer, muito bem, faça, não tem problema, não tem pecado você juntar e deixar uma herança para os seus filhos. Na verdade, ele está dizendo aqui que o homem de bem deixa uma herança para os seus filhos. É claro que essa herança é a vida espiritual, tá, irmãos? Óbvio, isso aqui ninguém duvida. A melhor coisa que eu posso oferecer para os meus filhos é o caminho de salvação. Tá? Ele vai para o céu e vai receber uma herança que não é nem minha, é do Senhor. Melhor coisa. Mas eu posso deixar uma herançazinha para eles aqui, para os meus netos. Se eu puder, eu vou tentar fazer. Tá? Não tem problema nenhum, é coisa do homem
de bem. Você vê que o texto todo está falando de riqueza e pobreza. No versículo anterior, ele diz, né, que o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. No 23, o pobre do suco da terra tira o mandamento em abundância. Ou seja, está falando da relação de dinheiro das pessoas. Está falando, um homem de bem, deixa uma herança. Procura deixar uma herança. E aí agora, então, já tratei do básico da vida espiritual, tá? Financeira, né? Que é o quê? O Senhor em primeiro lugar, o dízimo, contentamento e gastar bem o dinheiro, né? Não ficar buscando vaidades. Com esses 4, você vai ter as promessas de Deus, que eu não vou entrar agora, né? Você vai ter teto, vai ter vestimenta, vai ter algumas coisas que não envolvem grandes coisas, tá? Nunca tem isso, grandes coisas. Mas eu vou dar algumas dicas do meu entendimento bíblico sobre coisas que nós podemos fazer na nossa vida para melhorar um pouco a nossa situação financeira, tá? Aí, os irmãos que discordarem do meu entendimento, tudo bem, mas eu vou tentar aplicar isso para a nossa realidade no Brasil hoje, nossa vida financeira. Então, para isso, primeiro, vamos lá em Gênesis 41. Gênesis 41. Está dizendo, olha, não gasta dinheiro com futilidade, com vaidade, com besteira, com aquilo que não é pão. Gênesis 41, verso 34. Foi? Todo mundo achou aí? Amém. Diz assim então: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão do Faraó para o mantimento nas cidades e o guarda. Ou seja, Faraó teve um sonho e ele não conseguiu interpretação, chamou José. José interpretou o sonho dizendo que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Qual foi o entendimento que José deu a ele? Olha, nos anos de fartura, junta 1/5, ou seja, 20% do que você ganha. Guarda lá. E vai guardando aqueles 20%. Para quando chegar os anos de escassez, você usar esses 20% que você guardou para não ter problema, para ter o mantimento durante o tempo de escassez. Qual é a aplicação disso para nós? Irmãos, se Deus orientou José para salvar o Egito inteiro, o mundo inteiro daquela época lá, dos problemas financeiros, isso serve para nós? Serve para nós, irmãos. Tá? A gente já com alguma idade, a gente percebeu que vira e mexe o mundo entra em crise, né? Passa um tempinho, entra em crise, passa um tempinho, entra em crise. Agora está todo mundo se empolgando de novo. Daqui a pouco vem outra crise aí e pronto, aí acaba com todo mundo. Depois, de novo. Se nós estivermos juntando 20% do que a gente ganha, todo mês, quando chegar o período de crise, a gente não vai ter dificuldade, tá? É o ensinamento que está ali. Então, sugestão para a gente poder então, melhorar a nossa vida financeira de acordo com o que eu entendo aqui. Guarda dinheiro. Guarda dinheiro. Já está falando para você não gastar com futilidade. Ó, não gasta com besteira. Que gastar com qualquer coisa é vaidade. Né? Com o que os seus olhos veem. Os nossos olhos tendem a ver coisas que não prestam. Televisão, entretenimento, essas coisas. Guarda seus olhos disso e guarda 20% do que você ganha. Pronto, guardei 20% do que eu ganho. Beleza, e aí? Muito bem. Aí chegou a necessidade, precisou, despesa médica, ou sei lá o que for, tem lá o dinheiro para precisar. Isso é para todos nós, tá, irmãos? Vai guardando para quando tiver necessidade. Muito bem. E depois, aí vamos lá em Êxodo 22. Por quê? Olha, eu ganho pouco, Êxodo 22. Eu vou dar uma sugestão, tá, com base no meu entendimento bíblico aqui na relação com o dinheiro, sobre como uma pessoa, tá, que trabalha, que tem lá o seu salário, consegue em 14 anos, tá? Não é rápido, tá, irmão? Porque buscar riqueza rápido não vai acontecer. Em 14 anos, ter a sua casa própria, na minha visão, né? O sonho da casa própria, né? Vamos abordar isso. Êxodo 22, verso 25. Diz aqui, ó. Sim. Se emprestares dinheiro ao meu povo,
ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Se tomarmos em penhor a roupa do teu próximo, lo restituirá antes do pôr do sol. Bom, o que eu estou dizendo aqui, depois, no livro de Levíticos, ele tem o jubileu, né? O jubileu é o ano de 7 em 7 anos, todas as dívidas são perdoadas, o escravo é liberto se quiser, tudo acontece bom, ninguém muda tudo o cenário. O que eu entendo na aplicação nossa aqui? Quando você vai comprar um imóvel, você financia ele em 30 anos, em 35 anos. Na minha visão, a gente deveria se organizar para quitar isso em 7 anos. 7 anos é o tempo que Deus organizou aqui. Como é que a gente faz isso, gente? Como é que a gente pode fazer isso? Tá? Como? Graças a Deus, temos algumas facilidades no Brasil. Isso não tem nada a ver com Bíblia, tá, irmão? Só dicas que se a Bíblia está dizendo aqui, que você, em 7 anos é a sua dívida, você tem que tentar aplicar isso, quitar as suas dívidas em 7 anos. Né? A Bíblia diz que a gente tem que pagar as nossas dívidas. Como é que a gente faz isso, por exemplo? Olha, eu pego o financiamento, o sistema financeiro habitacional no Brasil, ele tem assim, ó, você paga uma prestação todo mês e no final você tem os juros amortizador, que é o valor de quanto você pegou. Então, um cenário hipotético, tá? Se você pegou lá 80 mil de empréstimo, né, no banco, por exemplo, de consórcio, entendeu? Você vai pagar uma prestação de R$1.000 todo mês. Se você conseguir juntar 1.500, você paga 1.000 a prestação do mês e 500 do final do juro amortizador. Você vai pagar a mesma quantidade de parcela, talvez uma vez e meia, até 2 parcelas do total. Ou seja, você vai quitando o mesmo valor, porque assim, ó, você paga R$1.000, tem nada a ver, tá, com Bíblia, só uma dica para o irmão. Você paga R$1.000, você está pagando R$100, está abatendo do saldo devedor. R$900 é juros. R$900 é juros. E as prestações são decrescentes. O que está decrescendo ali? Isso. No final, as últimas prestações não têm juros. É só o amortizador, o valor que vai amortizar da queda. Então, esses mesmos R$1.000, você está pagando ali uma prestação, se você pagar do final, equivale a como se você estivesse pagando 3 prestações. Tá? Então, você vai pagando uma do mês, para você não ficar devendo, e uma do final. Uma do mês, uma do final, uma do mês, vai emitindo boleto. No final, em 7 anos, você vai ter quitado o seu consórcio ou o seu financiamento. E aí, por que eu estou dizendo consórcio? Porque o consórcio, detalhe, empréstimo não é pecado, tá, irmão? Você está vendo aqui, por isso que eu li esse texto. Pegar empréstimo não é pecado, tá? Pecado é você não pagar o empréstimo. Então você tem que pegar o empréstimo e tentar pagar dentro dos 7 anos, que seria o cenário ideal. Então, se eu vou, para você comprar imóvel, você precisa ter 20% de sinal. Eu não tenho como juntar dinheiro. Como é que você faz, então, para juntar dinheiro no Brasil hoje? Uma sugestão. 20% do que você ganha, você guarda. Não consigo. Eu não tenho disciplina para juntar 20% do que eu ganho. Faz um consórcio. Vai lá, faz um consórcio. É o cenário ideal, irmãos? Não. Por que não? Porque se você juntar, você não perde dinheiro. Mas se você pagar o consórcio, você vai pagar uns juros lá também. Mas é o menor juros que tem hoje no Brasil. Então, pelo menos você faz um consórcio, vai pagando a prestação para quitar ali dentro dos 7 anos. Quitou em 7 anos, você recebeu lá o dinheiro. Vamos supor, nosso cenário hipotético, 80 mil, você recebeu 80 mil. Aí você não é suficiente, não dá para comprar minha casa. Você pega esse valor, separa para pagar os impostos e dá de entrada no seu imóvel e financia outros 80, por exemplo. Em 14 anos você vai ter a sua casa. Irmãos, importante isso? Importante, irmãos. Importante. Porque a gente vive desesperado, aí cheio de dívidas, sem saber como fazer no nosso dia a dia, sem saber o que fazer. Hoje a tendência é piorar, tá, irmãos? O pessoal que vai casar, que vai construir família, se organize, tá? Porque antigamente, meu avô, lá em Rio das Ostras, trocou terreno por bicicleta, por um monte de coisa. Tinha essas coisas. Hoje em dia não tem mais isso não, tá? Acabou. Vai ter que se organizar para comprar mesmo. Não adianta juntar umas bicicletas, não. Deuteronômios 15, já para encerrar, diz assim. Deuteronômio, eu falei do jubileu, né? E ele vai explicar isso aqui. Ao fim dos 7 anos farás a remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que emprestou a seu próximo. Não o exigirá do seu próximo
ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estrangeiro o exigirás, mas o que tiveres em poder do teu irmão, a tua mão o remitirá. O que é isso aqui? Aquele que emprestou o dinheiro, ele tem que cancelar a dívida com 7 anos. Esse é o cenário ideal, né? Nosso país não é um país temente a Deus, tá? Novidade para os irmãos. Então, em 7 anos, suas dívidas não vão estar pagas, tá, irmão? Você financiou, você vai ter que pagar os 30 anos. E ele está dizendo aqui que esse cenário só se aplica para o crente, né? Para o povo de Deus. Para o estrangeiro, não. Então, ele poderia, para o estrangeiro, manter lá os 30 anos. Mas para o povo de Deus, não. Então, nós que somos povo de Deus, temos a obrigação de tentar quitar os nossos financiamentos dentro desses 7 anos. Irmão, isso é a minha interpretação, tá? Aqui não tinha esse sistema financeiro habitacional nessa época. Hoje tem. Então eu entendo que a gente tem que tentar aplicar o que tinha mais próximo na nossa realidade hoje, tá? Os irmãos estão livres. Fazendo isso, é possível sim comprar a sua casa e ter ali alguma coisa para você deixar de herança para os seus filhos. Amém? Amém. Tem muito mais assunto, tá? A Bíblia fala muito sobre como você pode ficar pobre, perder tudo, muita coisa mesmo. Mas eu dou por encerrada a mensagem de hoje. Pedir pastor Ismael para orar para a gente. Eu vou... Nós, uma verdadeira aula bíblica, né, num assunto tão caro para nós brasileiros, né? Que, segundo as estatísticas aí, 70% dos brasileiros estão endividados. Eu espero que não seja vocês, né? Mas não me surpreenderia se fossem. Não, né? Porque, infelizmente, nós vivemos, né, uma situação realmente muito difícil. Mas, né, como o irmão Francisco bem falou, né, eu acho que o primeiro princípio é o principal. Buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que muitas vezes a gente está no quarto item, né? No quarto e no quinto, né? Não é muito contente e está sempre gastando de forma supérflua, entendeu? Infelizmente, nós não somos bons mordomos, né? Na verdade, seria uma mensagem de